Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Amém. Graça e paz aos irmãos aqui presentes e aos irmãos também pelo YouTube. Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião com a Igreja do Cristo Ressuscitado. Queridos, nós vamos falar desse assunto aqui. Atente os teus ouvidos, mensagem forte. É para você se libertar de muito sofisma, de muito engano que vem mascarado como verdade. E esse é o tema: indo após Satanás. Indo após Satanás. Queridos, infelizmente, fazer o quê? O João Ferreira de Almeida, ele dificultou o entendimento das pessoas. Essa tradução, Satanás ou diabo, ela só veio para tirar a responsabilidade e o entendimento que nós devíamos ter da palavra de Deus. Uma coisa que nós devemos analisar, entender, é que o Novo Testamento ele foi escrito no grego, tá bom? O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e algumas falas no aramaico. Jesus ele falava hebraico e aramaico. Então tudo que nós lemos no Novo Testamento é de raiz grega, tá? A fonte é grega. Eles interpretaram, eles traduziram a mensagem de Jesus e colocaram no grego. E no grego muita coisa foi adulterada. Por quê? Volto a repetir. O que Jesus falava não era grego. Jesus falava hebraico e aramaico. Então aquilo que Jesus falava, aquilo que com exceção de Paulo, porque Paulo era poliglota, então Paulo falava vários idiomas. Mas Pedro, Tiago, João, eles não falavam grego. Eles falavam hebraico e aramaico. E aí os seus dialetos locais, Tanto é que em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo se manifesta, as 14 nações que estavam ali ficaram pasmadas e disseram assim: mas esses homens não são galileus? E como é que eles estão falando no nosso idioma materno? Como é que esses homens estão falando em outros idiomas? Quando o Espírito se manifestou ali, naquele momento específico, eles começaram a falar das grandezas de Deus em outras línguas, em outros idiomas. Mas falar da grandeza de Deus em outras línguas, em outro idioma, não é ter adulterado o hebraico e o aramaico, tá? Era falar das grandezas de Deus para outros povos, para outras nações. Mas infelizmente, com a tradução deturpada, nós temos algumas informações, alguns nomes, algumas situações bem complicadas de serem resolvidas. Uma das primeiras coisas que a gente não se prende a isso, até porque isso não vai mudar nada, é o nome de Jesus, irmão? O nome de Jesus é um nome pagão. O nome de Jesus, no hebraico, é Yeshua. Não tem nada a ver com Jesus, porque lá no Jesus, veio a tradução aportuguesada para nós aqui como nome de Jesus. Mas enfim, nós não ficamos presos à letra, porque nós reconhecemos a questão do personagem, não a letra em si. Até porque no céu não tem um cartório espiritual com o nome de registro lá que vai alterar isso. Mas vamos lá. No Antigo Testamento, todas as vezes, nós falamos isso aqui em off, todas as vezes que o povo errava, o povo tinha consciência dos seus erros. Ninguém culpava uma entidade, ninguém culpava um ser espiritual. Todo mundo tinha consciência dos seus erros. A primeira vez que apareceu a frase ou a expressão Ra-Satã, ou o adversário, no Antigo Testamento, foi quando Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel. Ele foi subornado pelo rei Balaque, e ele foi impedido quando Deus colocou um anjo com espada flamejante ali e se colocou como adversário do profeta. Adversário é o mesmo sentido de Satanás, porque a etimologia da palavra, ou o sentido da palavra é isso aqui. Você pega a palavra Satanás e o significado é adversário.
opositor. Então Deus se colocou como adversário a Balaão. É a primeira vez que aparece dentro da Bíblia do Antigo Testamento essa expressão aqui, ou Satanás ou adversário. Não é Satanás, porque Satanás não tem nada a ver com o hebraico, mas sim adversário. Se aqueles que traduziram para o grego respeitassem isso e no lugar de Satanás colocasse adversário, opositor, ficaria muito mais fácil. No livro também de 1 Samuel, quando Davi contabilizou o povo, Deus foi contra Davi. Deus se colocou como adversário de Davi. Só que quando você vai ler na segunda as crônicas, depois, pós o cativeiro babilônico, aí é que entra a bagunça. Porque lá no cativeiro babilônico, onde eles passaram 70 anos, havia muita influência pagã. O paganismo imperava lá, a adoração a diversos deuses. E dentro da cultura lá, dentro do paganismo lá, havia um segmento dos zoroastras. Eles tinham essa ideia de um Deus bom e um Deus mau. E quando os babilônicos, quando o povo de Deus, os judeus, passam 70 anos lá e volta do cativeiro da Babilônia, eles vêm com essa ideia na cabeça. E aí, quando você vai ver no segundo livro das crônicas, a mesma passagem do livro de Samuel que Davi contou ao povo e diz que Deus foi contra, Deus se colocou como adversário, em crônicas está o quê? Satanás. Lá diz que foi Deus, em crônicas diz que foi Satanás. Por quê? Porque não tinha essa ideia de Satanás como ser espiritual, mas sim alguém que se colocava como opositor, alguém que era contra. E dentro de um contexto bíblico, tudo que é contra Deus é a nossa natureza humana que se opõe à vontade de Deus. Jesus de Nazaré, vivendo ali o próximo à cruz, ele disse assim: Pai, se possível for, passa de mim este, todavia não seja feita a minha, mas porque a vontade de Jesus de Nazaré era contra a vontade de Deus. Porque Jesus era ser humano, ele estava 100% como pessoa ali. Ele era 100% divino no espírito, mas em carne ele era um judeu que sentia dor. E ele não queria passar por aquilo. Ele, se possível for, passa de mim esse cálice, que era a hora da morte. Mas ele disse: seja feito não a minha, mas a tua vontade. Houve uma situação com Pedro lá em Mateus, no capítulo 16, que Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos, um diz que tu é um profeta, outro diz que tu é o Jeremias, outro diz que... Aí Jesus volta para os discípulos e diz assim: e vocês? O que vocês pensam de mim? O que vocês dizem que eu sou? Pedro vai e toma a palavra: tu és o Cristo, o Filho do Deus? Aí Jesus disse assim: não foi carne e nem sangue que te revelou. Não foi teologia, não foi pastor. Foi o Pai que está no céu. Aí Pedro ficou todo orgulhoso, naturalmente, porque ele sabia que foi o próprio Deus que revelou. Só que Jesus continuou a falar. Jesus disse: olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou padecer pelos judeus, vou ser crucificado e ao terceiro dia vou ressuscitar. Aí Pedro vem e diz assim: não, de modo algum eu vou permitir que isso aconteça. Aí Jesus olha para Pedro e aparece isso aqui, ó: para trás de mim. Mas não é Satanás, porque Jesus não falava isso. Para trás de mim, meu opositor, meu adversário. Porque é o mesmo sentido. Então, o problema é que as pessoas espiritualizaram aqui a figura do ser, quando na verdade foi o próprio Pedro que se equivocou em dizer que não ia permitir que o mestre fosse para a cruz. Aí Jesus disse: para trás de mim, adversário. É onde aparece isso aqui, Satanás, que conhece as coisas dos homens. E por que Jesus não disse que conhece as coisas do capeta, do inferno?
que conhece as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Ou seja, o mesmo momento que Pedro é usado por Deus para falar que Jesus era o Filho do Deus vivo, no mesmo momento ele dá lugar à sua natureza humana, é tomado por emoção. Aí detalhe, irmão, mas aparentemente Pedro fez o que é bom. Pedro fez alguma coisa errada? Não, Pedro não queria que o mestre morresse. Só tem um detalhe, irmão, nem tudo que é bom é da vontade de Deus. A vontade de Deus para Cristo é que ele fosse para a cruz. Só que Pedro queria impedir aquilo. Não, de jeito nenhum eu vou permitir. Jesus disse: para trás de mim, meu opositor, meu adversário. Porque Pedro se colocou como adversário de Jesus, assim como Deus havia se colocado como adversário de Balaão. Viu a diferença? Assim como Deus se colocou como adversário de Balaão, colocou aquele anjo lá contra Balaão, Pedro se coloca como contra Jesus, como adversário, Satanás, que quer dizer opositor ou adversário de Jesus. E aí Pedro é repreendido ali, e naturalmente Jesus não fez nenhum exorcismo ali, Jesus não expulsou um Satanás que estava dentro de Pedro, nada disso. Pedro simplesmente se conscientizou que de fato Jesus tinha que morrer para cumprir a obra redentora. Só isso. Não teve nada de, não, mas é porque, gente, Pedro era um apóstolo. Pedro era um homem que o Senhor havia chamado. Pedro não foi possuído por um ser. Pedro foi possuído por uma vontade humana, por uma decisão humana de impedir, como se ele pudesse, aquilo que Jesus ia fazer. Mas não tem como. Ele teve que fazer. Ele veio para cumprir aquilo. Quer ver outra passagem interessante que daria um outro tema, mas está dentro do contexto que nós iremos falar? Eu não coloquei aqui não, mas olha o que está escrito em João, capítulo 6, versículos 70 e 71. Eu vou ler. João, livro de João, capítulo 6, 70 e 71. Diz assim, respondeu Jesus, dizendo: eu não escolhi vós, os 12? Uma pergunta. Um de vós, no entanto, é um diabo. João capítulo 6, 70 e 71. Jesus perguntou: eu não escolhi vocês os 12? E isso aconteceu depois de uma situação onde uma multidão estava seguindo Jesus por causa do pão. Aí Jesus disse assim: vocês estão me seguindo, não é porque vocês creem em mim. Vocês estão me seguindo, não é porque vocês me amam. Vocês estão me seguindo porque eu estou multiplicando o pão e vocês estão comendo. Vocês estão enchendo a pança. Infelizmente assim estão os filhos de Deus. Não segue o Senhor porque ama, segue o Senhor por aquilo que o Senhor pode dar. Aí Jesus disse: não, eu não quero esse tipo de seguidor. Eu não quero seguidor que venha atrás de mim porque eu vou dar uma casa, porque eu vou dar um carro, porque eu vou dar vida boa. Eu quero aqueles que venham até a mim porque me amam. Aí Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, que o Filho do Homem vos dá. E aí depois, dentro desse contexto, a multidão sai, vai embora. Segundo os historiadores, mais de 70 pessoas, 70 mil pessoas, mais de 70 mil pessoas, e só ficaram os 12. Aí Jesus vai e pergunta: e vocês não querem ir também não? Jesus não era aquele pastor que tinha medo de perder a ovelha. Jesus queria saber realmente se aqueles que estavam com ele, eram de fato fiéis a ele. As igrejas hoje têm medo de perder membro, então inventa um monte de coisa, inventa festa, inventa teatro, inventa consagração e sai consagrando os irmãos tudo a cargo de igreja para prender todo mundo. Jesus não fazia isso, irmão, porque Jesus não prendia ninguém. Jesus amava e dava a palavra, e aquelas pessoas que amavam Jesus seguiam Jesus, mas ele não prendia ninguém. Mas diferente dos homens hoje, os homens querem prender, querem ter o domínio sobre as pessoas. Aí Jesus disse: vocês não querem ir também não? Aí Pedro toma a palavra, olha Pedrinho de novo. Pedro toma a palavra e diz assim: para quem iremos? Pois só o Senhor tem palavra de vida. Cadê o Satanás que tinha possuído Pedro? Não existe. Pedro simplesmente ele reconhecia quando ele errava.
Jesus, certa feita, disse para Pedro assim: Pedro, quando tu te converteres, tu salvará muitos, tu levará muitos ao conhecimento. Porque embora Pedro fosse um apóstolo, mas Pedro não era convertido, porque o trabalho, o processo de convenção é algo gradativo, não é levantar a mão e aceitar Jesus e se batizar nas águas. É uma vida com Deus, é uma prática com Deus, é uma experiência com o Senhor. E Pedro precisava daquela experiência, por isso ele falhava, por isso ele errava, ele acertava e também se equivocava, né? Ora Pedro estava falando por Deus, ora Pedro era um adversário, era um Satanás. Então, Jesus disse: eu não escolhi vocês os 12, um de vós é um, olha, um indicativo de que existe outro. Jesus não classifica aqui diabo como um ser, como uma criatura. Até porque um diabo aqui, como eu falei, Jesus não falou essa palavra. Um de vós é um opositor, é um caluniador, é um adversário. E de quem Jesus falava isso? Está lá o texto, ó. Dizia ele isto de Judas Iscariotes, que sendo um dos 12, o havia de trair. Então quem era Judas? Apesar de ser um apóstolo, era um traidor, era um adversário, era um Satanás ou um diabo. Agora minha pergunta é: Satanás possuiu o diabo? Satanás possuiu o diabo porque Jesus disse: um de vós é um diabo, falando de Judas. Agora, em Mateus capítulo 22, versículo 3, diz assim, ó: e entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era um dos 12. E foi e falou aos principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe ou Lu entregaria. E agora, irmão? Eu desafio um pastor a explicar isso aqui. Você vai ter que desenrolar esse manto, como eles dizem. Se em João capítulo 6, versículo 70, Judas é um diabo, disse Jesus. Em Mateus, em Lucas capítulo 22, versículo 3, Satanás entra no diabo? É simples de entender, porque essa expressão entrou aqui é dar lugar, e dar lugar aqui é você ceder. E você ceder não tem nada a ver com a criatura entrando em você, é você aceitar. É Deus dizer para Adão: não come, e Adão vai e come. É Deus dizer para Caim: o pecado está na tua porta, basta você dominar, e ele não se dominar. É o Espírito falar com Elcio: isso é errado, e Elcio vai lá e faz o que é errado. Depende de nós. Não tem nada a ver com criatura, com ser espiritual, não tem nada a ver. Tem a ver com a minha consciência, a minha vida. E Judas, e diz o texto: e entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes. Mas Judas é chamado de diabo, e Satanás agora entra em Judas. Agora vamos entender isso aqui, ó. Eu tive que dar esse contexto aqui, porque agora fica mais fácil você entender isso aqui. Porque se eu fosse logo aqui: irmão, que negócio é esse? Agora você vai entender melhor, eu acredito. Olha lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Olha o que disse o apóstolo Paulo: quero, pois, que as mais novas se casem, tenham filhos. Presta atenção. Parece uma palavra machista dentro do nosso contexto, e até mas eu vou explicar por quê. Dirijam a sua casa e não dê ocasião aqui está certo, de maldizer. O adversário não pode maldizer de você. O opositor não pode sair com o teu nome na rua. O teu vizinho não pode ficar dizendo: ih, esse irmão aí, ó, que diz que é crente, isso é um 71. Porque já algumas das novas se desviaram, indo a quê? Indo após Satanás. Dentro desse contexto, Paulo estava falando do cuidado daquelas mulheres, as viúvas,
aquelas que de fato eram viúvas a partir de 65 anos, que não tivesse parente para cuidar, a igreja se responsabilizava, cuidava daquelas viúvas que não tinha parente para cuidar. Paulo vem aconselhando dentro do contexto acerca do respeito aos anciãos, aos mais velhos, a você considerar o teu próximo como irmão, a respeitar. Paulo vem falando sobre isso. As mais velhas, Paulo vai falando que eram mulheres castas, mulheres decentes, mulheres de honra. Paulo vem falando sobre isso dentro daquela cultura. E quando Paulo chega na mais nova, Paulo está falando sobre a questão do exemplo que elas deveriam ter com aquelas mulheres santas de Deus, para que as mais novas, as mais moças, não se corrompessem. Aí dentro daquela cultura, não tem nada a ver com o evangelho, aqui não é evangelho, aqui é uma cultura, e Paulo está falando dentro daquela cultura. E dentro daquela cultura, aquelas mulheres, elas tinham naturalmente o ofício de se casarem, serem donas de casa, mãe de filhos, dentro daquela cultura, tá? Aí Paulo disse: quero que as mais novas se casem, vírgula. O que era e como uma jovem casada se comportava dentro daquele contexto. Entendeu? Que tem a ver com a cultura? A primeira coisa que nós devemos analisar é que dentro desse contexto a mulher tinha que ser virgem para casar, as novas. As novas não, a mulher tinha que ser virgem. Então ele estava falando que as mulheres deveriam se casar. Era a primeira coisa. Já estava na mente deles, dentro da cultura dele, que a mulher tinha que casar. Outra coisa que estava dentro da cultura daquele povo, que a mulher tinha que ser mãe de filhos, porque senão ela era vista dentro do contexto da lei como uma amaldiçoada de Deus, porque não gerava. Lembra de Ana? Então ela tinha que ser mãe, dentro daquela cultura. E a segunda coisa, elas eram dona de casa. Agora, olha para esse contexto aqui. Imagine você lá naquele contexto entendendo isso. A mulher tinha que casar, tinha que ter filhos e dirigir bem a sua casa. Agora eu pergunto, qual era o tempo que essa mulher, nesse contexto, ia ter para dar lugar ao adversário? Nenhuma. Ela vivia ocupada. Se a gente for parafrasear para o nosso tempo, as mulheres de hoje trabalham, cuida de casa, cuida do marido, cuida do filho, cuida da mãe, cuida do pai. Então uma mulher hoje, honesta, sincera, vai ter tempo para ficar vadiando na porta de bar, contando fofoca na vizinha? Não tem, irmão. Não tem. Eu vou tirar pela minha esposa. Tem gente que pensa que Cristo tem... Eu procuro tempo. Muitas pessoas ligam para mim, e eu vou até falar aqui ao vivo aqui, para alguns não se escandalizar logo. Presta atenção. Quando vocês mandarem mensagem para mim, áudio, às vezes eu demoro de responder, porque é muita gente. Quando eu conheço a pessoa, eu procuro responder logo, porque pode ser uma urgência, uma situação de alguma coisa, de socorro. Aí eu conheço o irmão, congrega aqui conosco, eu tenho amizade com ele, eu vou atender logo, imediatamente. Mas tem gente que me liga de São Paulo, do Rio de Janeiro, de fora do Brasil, manda mensagem. Eu não vou abrir toda hora, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho minhas responsabilidades. Outro dia a irmã, só porque eu passei um dia sem abrir o áudio dela, obrigado pela resposta. Ô, minha irmã, vigia na terra. Seu irmão trabalha, seu irmão tem que estar na correria também. Ainda mais quando é pergunta sobre texto bíblico e tal. Eu indico aí o canal, acompanhe aí as mensagens. Se for uma coisa de urgência, liga para mim, porque aí eu tento atender logo, tá? Mas mandar áudio, nem sempre eu vou poder. E Cris não tem esse tempo, Cris é ocupada. Ah, mas eu queria falar com a sua esposa. Às vezes não tem, não. Às vezes nem eu tenho tempo de falar com a minha esposa. É correria, não dá. Então, dentro do nosso contexto, quem está ocupado na vida, quem está no seu corre-corre, não vai ter tempo para dar lugar ao adversário para ficar falando mal de você. Vai falar mal de você por quê? Eu vi o irmão Elson com a menina lá na porta do bar. Tu viu aonde, mentiroso? Fazer igual meu sobrinho Pietro. Tá mentindo, mentiroso? Tu viu aonde? Eu nem tempo para essas coisas eu tenho.
Por quê? Porque nós temos ocupações. Então era isso que Paulo estava dizendo. Quero, pois, que as mais novas tomem o exemplo das mais velhas, se casem, tenham filhos e dirijam a sua casa, e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Porque, aí entra, né? Porque já algumas das mais novas se desviaram de quê? Do compromisso, da responsabilidade, da vida, da família, de Deus. Se desviaram indo após Satanás. Aí aparece mais uma vez a expressão Satanás. Adversário e Satanás é a mesma coisa. É indo procurar, como dizia minha avó, sarna para se coçar. É ir procurar problema. Você tem a sua família, você tem a sua casa, você tem o seu lar, você tem a sua vida. Para de ficar procurando problema. Não vai após Satanás. Não vai atrás de certas amizades que vai te jogar contra a tua família, contra os teus negócios, teu trabalho, porque você vai procurar problema. Não tem nada a ver com um capeta, não tem nada. Agora eu pergunto aqui, na sua sã consciência, se Paulo estivesse falando aqui de uma criatura, um ser espiritual, eu pergunto, qual era o interesse dessas moças ir atrás de Satanás? Satanás é bonito, é? É um galã de Hollywood? É porque a moça ia dizer assim, eu não vou deixar meu filho, minha casa, eu não quero conta com responsabilidade, eu vou após Satanás, ô glória. Não, irmão, não tem nada a ver. Porque não era atrás de uma pessoa, de um ser. Indo após Satanás é uma força de expressão que o apóstolo fala. Aqueles que andam no meio daqueles que é contra toda essa estrutura aqui. É aqueles que são a favor do erro. Amém, meus irmãos? Tá claro? Tá claro aí? Se tá claro, eu vou continuar para não atrasar aqui. E daqui a pouco, Vera, olhar para o relógio ali. Olha lá, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Aí Paulo vai continuar falando. Conservando a fé em uma boa consciência. Olha que coisa linda. Conservando a fé em uma boa consciência. Questão de consciência. Paulo disse em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com esse sistema, mas sejais transformado pela renovação da vossa consciência. Uma boa consciência. Renovação da mente, uma boa consciência. Conservando a fé em uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado a fé, naufragaram no tocante à fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Então, irmãos, muitas pessoas naufragam na fé, rejeitando a vida com Deus. E vai após quem? Satanás, é uma força de expressão que Paulo usa. Aí ele vai continuar falando, 20. E entre essas pessoas estão Himeneu e Alexandre. Agora olha o que Paulo diz. Os quais o quê? Entreguei a quem? Pergunta. Satanás tinha alguma parceria com Paulo? Era sócio de Paulo? Que conversa é essa de Paulo? Porque é Paulo que está falando. Paulo entregou Himeneu e Alexandre a Satanás? Cadê o pastor para explicar? Não tem. Conservando a fé, já pulou aqui, foi? Conservando a fé em uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre. Paulo falava sobre esse Alexandre aqui, para Timóteo, e disse, cuidado com o Alexandre, o latoeiro, viu? Ele muito me resistiu. Paulo pregava e o capeta do Alexandre estava lá. Paulo falou para Timóteo, cuidado com Alexandre, e muito ele resistiu nas minhas palavras. Quem era Alexandre na vida de Paulo? Um Satanás. Paulo pregando o evangelho e Alexandre, sai daqui. Lembra também de Bar Jesus? Lá em Atos capítulo 13, Paulo estava pregando a palavra para um homem chamado Sérgio Paulo, e o Bar Jesus, que era um falso profeta, um mágico,
atrapalhando. Paulo olha para ele e diz assim: filho do diabo, cheio de todo engano, por que é que tu atrapalha o justo caminho do Senhor? Eis aí a mão do Senhor, ficarás cego por um tempo. Porque aquele homem se colocava como um adversário de Paulo. Paulo pregando o evangelho e aquele capeta lá atrapalhando. Não era um ser espiritual, era uma pessoa. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais, aí ele usa essa expressão: entreguei a Satanás para aprenderem a não blasfemar. Como assim? Paulo entregou a Satanás para eles não... Vocês estão entendendo? Oh, vocês têm que pegar. Paulo entregou Himeneu e Alexandre a Satanás para não blasfemar. Então, eles estavam blasfemando e Paulo pegou e disse assim: toma, Satanás, cuida deles aí. Não tem nenhum sentido, irmão. Porque isso que Paulo usa, entreguei a Satanás, é Paulo dizendo: olha, despreza esse homem aí, ó. Deixa, ele vai colher por aquilo que ele planta. Não ande com ele, não tenha comunhão com eles. E ainda se dizendo irmãos, porque era isso que eles diziam. Paulo disse: nem comer com eles é para vocês se assentar. Não ande com esses que, se dizendo irmão, foram mentirosos, beberrões, adúlteros. Era isso que Paulo ensinava. Escarnecedores, blasfemos. Era isso que Paulo estava ensinando. Então são textos que, se você não esclarecer, fica muito vago. As pessoas não vão entender nunca. Porque é fácil eu pegar um versículo solto desse aqui. Eu posso pegar esse versículo aqui e fazer uma mensagem aqui a manhã toda. Porque se você não me obedecer, eu vou entregar você a Satanás. Não faz sentido, irmão. E é por isso que as pessoas têm medo aí desses homens aí, ó. Tem um do chapéuzão aí, um falso profeta, que teve um camarada que morreu de câncer. Ele disse que foi ele que matou, porque ele botou câncer no homem. Isso é mentiroso, rapaz. Mas ele engana as pessoas, e a multidão segue e tem medo. Ninguém diz um ai para ele, porque tem medo. Não, porque mentirosos. É porque ninguém vai morrer, ninguém vai adoecer, ninguém vai sofrer um acidente. Aí teve um jornalista que caiu de avião, né? O avião caiu debaixo de uma ponte, de um viaduto, né? E aí começou a soltarem vídeos de um pastor dizendo assim: aí a mão de Deus pesou sobre ele, porque ele foi chamar o pastor mala cheia de salafrário. Aí teve um familiar meu que disse: aí, com Deus não se brinca. Eu falei: então crente não morre. Aí esses homens ficam enganando aí as pessoas, em nome de Jesus, roubando das pessoas, e vocês com medo, porque ele diz assim: se não me obedecer, se não se sujeitar, eu vou jogar uma praga. Você é de Deus ou é desse homem? Aqui é interessante também, ó. 1 Coríntios capítulo 5. Eita, mas eu bati a cabeça nisso aqui, né? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4 e 5. Em nome do Senhor Jesus, congregados vós e o meu espírito, porque Paulo não estava presente, mas em espírito ele estava ali, né? Era uma carta. Pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição de quê? Da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Qual o contexto disso aqui? Um jovem se relacionava sexualmente com a mulher do próprio pai. É certo? A igreja de Corinto estava o quê? Acolhendo, abraçando. Paulo disse: vocês não têm vergonha não? Paulo não estava lá. Ele mandou uma carta. Vocês não têm vergonha não? Aí Paulo disse: nem entre os gentios, os pagãos, não há quem cometa tal mal e seja abraçado, passe por inocente. Vocês estão acolhendo essa pessoa que cometeu isso. Um homem que se relaciona com a mulher do próprio pai dentro da comunidade. Ei, aqui ó, Paulo não estava falando para quem estava pulando o carnaval.
Paulo não estava falando para quem era da igreja A, da religião X ou Y. Paulo estava falando para os crentes de Corinto, que tinha um crente lá que se relacionava com a mulher do próprio pai. Coisa podre. Aí Paulo disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, seja entregue esse indivíduo a Satanás para destruição da carne. Você olha o contexto, Paulo manda expulsar aquele jovem de lá. Por quê? Porque estava errado. E quando Paulo usa essa expressão, seja entregue a Satanás, agora segura aqui, o que é que isso na prática? O que é isso na prática? Quando Paulo usa essa expressão, seja entregue a Satanás, Satanás aqui é a oposição, o adversário, para que a carne seja destruída. O que Paulo estava dizendo aqui é o seguinte: abandone esse indivíduo, não ligue mais para ele, não passe mais uma mensagem para ele perguntando se ele está bem. Por quê? Porque ele escolheu andar no seu próprio... É isso que Paulo está falando. O que Paulo estava ensinando aqui, olha... Vamos facilitar aqui. O que Paulo estava ensinando aqui é como se Deus estivesse falando para o irmão Elcio: olha, não se preocupe com aquela pessoa não. Ouviu a palavra? Não já conhece o evangelho? Não escolheu viver nas drogas? Deixa lá. É isso. É entregar Satanás, é nesse sentido. Abandonar. Ah, irmão, mas aí você vai abandonar o irmão? Queridos, presta atenção. Não deixe fazer você de bobo. Você não... Desculpa essa expressão chula. Você não é trouxa. Você vai, explica, ensina, fala e aconselha. A pessoa continua. Aí você vai perder a sua vida. Você vai perder a sua saúde. O seu tempo que é precioso. Cuidando de alguém que não está nem aí para você. Não é nem para você, que não quer ser transformado, no que não quer mudar. Então era isso que Paulo estava dizendo: olha, entregue ele aí a Satanás, despreze ele, bote ele para fora, não tem condição. Eu já falei isso aqui uma vez e volto a repetir, e se estiver me assistindo, que a carapuça sirva. Tinha um rapaz que chegava aqui todo domingo, café de graça para ele, que ele não dava nada, mas os irmãos que trazem aí, mas ninguém paga para tomar. Café, suco, bolo, Danone. O camarada todo domingo estava aqui e tal, e bebendo aqui e tal, e se alimentando, ouvindo a palavra. Eu não sou bobo, irmão, estou aqui, tô percebendo as situações. Aí tá as irmãs recebendo, graça e paz, irmão, bem-vindo. Tá o camarada olhando para as pernas da irmã, rapaz. Tá o camarada medindo as varoas. Eu digo, esse Satanás não vai ficar aqui não. Isso não é de Deus. Eu digo, rapaz, olha aqui, eu falando aqui, o camarada... Entendeu? Eu me sinto no dever, na responsabilidade de, no bom sentido, proteger. É por isso que eu falo para os meninos aí, ó, fique ligado aí, pode acontecer alguma situação, alguém bêbado entrar, tem que estar ligado, irmão. Tem pessoas idosas, pessoas mais velhas no ambiente. Tem que haver respeito. Nós somos livres, mas nós temos que entender que a nossa liberdade não é uma libertinagem. Cadê? Veio mais? Não veio. Por quê? Porque não estava sendo transformado pela palavra. Estava só querendo se aproveitar de situações. Então quando você perceber que alguém está atrás de você, irmão, tem como me ajudar nisso você precisa, ou já virou um vício na sua vida? Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para somar. Teve um irmão que falou para mim assim, olha, preste muita atenção, porque o que vai aparecer de gente para abusar da tua bondade, não para mim, mas de um modo geral, para da sua bondade, aparece muita gente, você tem que ter cuidado, porque aparece muitos aproveitadores. Você tem que amar, você tem que cuidar, mas cuidado com esses satanás que aparecem, os opositores. Então era isso que Paulo estava dizendo, olha, despreza, manda ele embora, não deixe aí, porque é feio. Agora, quer continuar? Mude a atitude, irmão. Mude a atitude. Vamos lá.
Efésios capítulo 4, versículo 27 e 28. Olha lá, ó. Não dê lugar ao... Pronto, eu não vou ler aqui, você em casa pega a Bíblia e lê. O que é que está antes do 24 ou do 27? Então vai ler lá, 25, 26, 23, vai ler. Quando você vai ler o contexto lá, Paulo estava falando de atitudes de pessoas mentirosas, pessoas fazendo coisa errada. Era atitudes. Aí Paulo vem relatando. Quando chega no 27, Paulo diz assim: não dê lugar ao diabo. O que é diabo? É uma força de expressão, é um adjetivo de alguém que é contra aquilo que Deus quer. O que é diabo e Satanás? É algo que se opõe à vontade de Deus. Não é um ser espiritual. Infelizmente, como eu falei, a tradição religiosa criou um ser espiritual romano que não tem nada a ver com os judeus, e mascararam e colocaram nas esquinas. Não dê lugar ao diabo. Aí ele vai continuar: aquele que furtava, que roubava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Você faz o que é bom com as mãos e você vai compartilhar com aquele que tem necessidade. Mas não dê lugar ao diabo. Não roube, não adultere, não minta. É isso que Paulo estava falando. Esse é o conceito desta palavra dentro desse contexto. Nós temos uma mensagem aqui no nosso canal, na verdade é um estudo, né? 2 horas e 35 minutos de estudo. Nós falamos 95% de todo o texto que fala diabo e Satanás, nós explicamos dentro do contexto. Paulo fala também em 1 Coríntios, no capítulo 7, sobre o casamento. Paulo fala que quando o homem fosse se retirar para se dedicar a Deus, fazer os jejuns dentro daquele contexto lá, que tinha que haver entre ele e a mulher um acordo. A mulher tinha que ter um acordo com o homem para se separarem, corporalmente falando, né, por um período de tempo, para não dar lugar a Satanás. Aí o pastor vem para cá: irmão, você vigia, porque se você der lugar a Satanás, de noite o marido vai estar de um lado, a mulher vai estar de outro, e Satanás vai estar no meio assim, ó. Não, irmão. Satanás ali, Paulo usa uma expressão de oposição. Por quê? Porque Paulo era um homem, Paulo sabia de sentimentos humanos. Paulo sabia que principalmente o homem não ia aguentar ficar muito tempo sem o cheiro da mulher. Aí eles tinham que se retirar para fazer lá os seus votos, as suas coisas. Paulo diz: olha, mas tem que voltar logo, viu? Não pode ficar muito tempo separado. Por quê? Porque senão Satanás entra. E o que é Satanás entrar? Aí vamos contextualizar. Sabe o que é Satanás entrar? É a mulher não quer uma gracinha mais com o marido, desculpa a expressão. A mulher não quer mais uma gracinha com o marido. Aí o marido passa, aí vem a novinha. É novinha que chama? Sei lá. Novinha, né? Mas olha que os crentes não vai cair nesse negócio de novinha, né? Eu estou falando de um modo geral, lá fora. Deixa eu... A mulher não quer mais se relacionar com o marido, Satanás entra. O que é Satanás? É a carne inflamada, é o olhar obsceno, é olhar para outra coisa que não é dele. Entendeu? É nesse sentido. E também serve também para o homem, claro. É nesse sentido, é ter esse cuidado. Você vai ver hoje que existe muita separação aí, né? Muito casamento desfeito, muitas vezes é isso também. Claro que cada um tem um motivo, tem todo o contexto, e a gente não pode entrar nesse mérito. Mas o que Paulo estava falando de não dar lugar ao diabo, Satanás não entrar no casamento, era ali, para um não se abster do outro. Aí Paulo chega a relatar, né? O corpo da mulher pertence ao marido, do marido pertence à mulher. Está fazendo analogia dentro daquele compromisso conjugal, né? Nesse sentido, tá? Vocês entenderam, não é isso? Então, não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos
o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade, com quem tem necessidade. E aqui, olha lá. Eu só coloquei o texto isolado porque senão ia ficar muito assunto, né? E se passar de 11h20 ali, Vera me pega. Vera é minha opositora aqui, ó, no relógio. Aí, ó, Vera é meu satanás aqui no relógio aqui, ó. Eu que passo no horário aí. Ela se opõe mesmo. Ei, Vera, aí você não se ofende não, que você entende, né? Fosse na religião, o pastor tá me chamando de satanás. Olha lá, ó. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois a quem? Resistir a quem? E ele fugirá? Pronto. Agora vamos lá. Eu gosto de falar e fazer você pensar também. As crianças estão em disputa de dança. Estão brincando, eu sei. Pediram para fazer disputa de dança. Então eu gosto de falar e explicar o que aconteceu. Ou o que acontece? Não sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora minha pergunta é: pastor, você que prega que o diabo é uma criatura que possui as pessoas, como é que o diabo vai fugir de alguém? Não é porque se você tiver uma vida em santidade, o diabo corre, o diabo foge de você. Agora, se você olhar o contexto, porque tudo é o contexto. Tiago começa dizendo o seguinte: de onde vêm as guerras entre vocês? De onde vêm as pelejas, as brigas, as contendas? Porventura não vem dos vossos membros que guerreiam em vocês? Aí Tiago diz: cobiçai, nada vocês têm. Vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês não sabem pedir. Vocês pedem, mas vocês pedem para os vossos próprios deleites. Aí Tiago continua falando: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que o Espírito de Deus que habita em vós arde em ciúme? Ele tem ciúme de vocês, ele não quer dividir você com ninguém, com nada. Aí Tiago continua falando no versículo 6: pois Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. Aí vem o 7: sujeitai-vos, resistir essa natureza ruim, e essa natureza vai deixar vocês. É isso. Não tem mistério, é só isso. É uma natureza que se opõe contra a natureza divina. É o que Paulo disse: o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Essa natureza não se converte, querido. Não tem jejum, não tem dízimo, não tem campanha, não tem voto, não tem azeite, não tem cachaça, não tem tiner, não tem óleo, não tem álcool, não tem nada para tirar de nós essa natureza que se inclina para o mal. Só uma coisa: a consciência com Deus. Só isso. Por quê? Porque a nossa natureza, ela se inflama. Você se chateia, você se ira. Não dá vontade de muitas vezes pegar no cabelo de alguém e meter no chão? Dá. A natureza está aí, irmão. Ela não sai de você. Quando alguém faz alguma coisa com você, te calunia, te difama, dá vontade de você pegar e dar 2 mãozadas no pé do cangote. Dá. Ela está aqui, ó. Mas você que tem Deus na vida, você, respira fundo, sujeite-se a Deus, aprenda a entender o que Jesus disse: dê outra face. Sabe o que é dar outra face? Eu vou falar para vocês, explicar. Jesus disse: quando alguém te bater de um lado, ofereça o quê? Mas não é para dar cara para alguém bater, não é nesse sentido. Oferecer a outra face é dar as costas, ir embora, ignorar. Quando alguém te bater, o que é alguém te bater na face? Caluniou minha esposa, difamou minha irmã, é mentira, irmão, estou inventando coisa. Dê outra face. O que é dar face? É abandonar, é deixar para lá, desprezar. É igual apelido. Se você dá ibope a um apelido que você não gosta, apelido pega. Mas se as pessoas falarem, fulano é isso e aquilo, fulano, você nem liga. Aí a pessoa esquece, não te chama mais por aquilo, porque você deu a outra face. Não é você dar cara no sentido literal não, tá? Tá vendo? Tem que entender essas questões. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus,
se sujeite a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E quem é o diabo? O diabo é essa natureza humana nossa e também opositores diversos que se levantam contra as nossas vidas. Pedro disse o seguinte, olha o que Pedro disse: o diabo anda ao nosso bramando como leão, buscando a quem possa. E agora? Como entender isso? O diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem era o diabo? Os opositores ao ministério dos apóstolos. Aí você vai lá em Atos, no capítulo 5, no versículo 29. Amém? Atos capítulo 5, versículo 29. O sumo sacerdote Caifás diz assim, olha: eu não já dei ordem para não ensinar no nome desse homem? Aí o que é que Pedro e Tiago diz? Importa obedecer a Deus do que aos? Então quem era o diabo que andava ao derredor buscando quem podia? Os opositores, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, aqueles que eram contra o ministério dos apóstolos. Esses eram os opositores. O diabo que andava. Tem um capeta de um celular aqui me atrapalhando aqui. Tem um diabo de um celular me atrapalhando aqui. Entendeu, irmão? Era aquilo que tirava de Pedro, Tiago e os demais o propósito, né, de levar a palavra adiante. Tem outra palavra interessante quando Paulo fala em 2 Tessalonicenses. Estou acabando, Vera. Ela já olhou para o relógio. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 em diante. Paulo diz assim, olha: os quais mataram o Senhor Jesus e mataram também os profetas e nos perseguem para que nós não venhamos pregar as palavras de salvação aos gentios. Aí Paulo diz: eu queria ter com vocês, mas Satanás me impediu. No versículo 17 e 18. Se eu pegar só o versículo 17 e 18, aí Paulo está dizendo: eu queria levar o evangelho, mas Satanás me impediu de levar o evangelho. Só que quando você volta na leitura do texto, quem era que estava impedindo Paulo? Os judeus, que mataram Jesus, mataram os profetas e perseguiam Paulo para que Paulo não pregasse o evangelho. Então Satanás, mais uma vez ali, é uma força de expressão de alguém que se levantava contra Paulo para que Paulo não pregasse a palavra da graça de Deus, tá bom? E aqui vamos encerrar, olha lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, não dê lugar ao diabo, então, ó, olha lá, ó. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são e aparte-se da injustiça, porque injustiça é diabo, injustiça é Satanás. Se eu sei que aquilo é injusto, eu vou fazer, eu estou me opondo a Deus, e o Senhor me conhece. E aparte-se da injustiça todo aquele que invoca, que profere o nome do... Pronto, você tem que se apartar de toda injustiça, de toda mentira. O que é isso, irmão Elcio? É o diabo da sua vida. Você vai estar cercado desse diabo na vida inteira, infelizmente. É no trabalho, é na escola, é na rua, é no buzu. E muitas vezes dentro de próprias igrejas. Por quê? Porque você não está no coração de ninguém, irmão. Quem te conhece é Deus. Olha lá, ó. O Senhor conhece os que são? O Senhor conhece quem pertence a Ele, mas o teu irmão não conhece. Não é porque o cara disse que é crente, porque a irmã disse que é crente, é o coração. Deus conhece o coração. Então você precisa entender isso, ó, e se apartar de toda a injustiça, de todo o engano, de toda a mentira, porque isso é o diabo que nos arrodeia. Agora, para que tudo isso aconteça, você precisa se ver assim, ó. A igreja, ó. Efésios 5, 27. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e o quê? O que é algo irrepreensível, que não é chamado a atenção em todo o tempo. A igreja, espiritualmente falando, a igreja de Cristo, tá? Não é a do pastor, a de Cristo. A do pastor está em pecado. A igreja de Cristo está assim, ó, perfeita. Então, quando eu olho para essa igreja aqui,
pela fé, eu me vejo dentro dela. Vocês estão entendendo? Fazer parte da igreja não é vir aqui aceitar Jesus e o irmão orar. Não é dar oferta, fazer campanha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fazer parte da igreja de Cristo é você olhar para essa palavra, se conscientizar e dizer: eu sou de Deus, eu estou perfeito no Senhor, não há culpa na minha vida, eu sou santo porque o Senhor me santificou, não é porque eu fiz jejum, é porque Ele me santificou. Eu sou irrepreensível porque Ele tirou de mim tudo aquilo que era digno de ser chamado a atenção. Então, quando eu me vejo assim, naturalmente eu vou arrancar da minha vida as obras da carne, aquilo que é contra isso aqui. Então eu preciso levar o meu pensamento ao Pai e entender que a igreja é isso aqui. Igreja não é um templo onde todo mundo está lá e o pastor está dizendo: você está em pecado, você está em dívida. Não, eu sou a igreja do Senhor, e como igreja do Senhor eu preciso andar na verdade, na sinceridade, na justiça, na santidade, não para ser, mas porque eu sou de Deus. Amém? E tudo isso nós concluímos o raciocínio em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Paulo disse assim: ó, meus filhinhos, por quem sinto dores de parto. Olha que coisa linda. Até que Cristo formado em vós. É Cristo em você. Não é tempo de igreja, não é doutrina pastoral, não é ensinamento de homem, é Cristo, Cristo. Você precisa centralizar Cristo, é Cristo na minha vida. E Cristo na minha vida é independente por onde eu ando, é independente onde eu estou com Ele, porque Ele não me abandona. Jesus não está aqui com você nessa manhã porque você está aqui. Jesus está com você na sua vida porque você é um filho e porque você é uma filha amada de Deus. Amém? Graça e paz.